Boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A Polícia do Paraná prende 5 integrantes de torcidas organizadas. Alexandra Fernandes. As pessoas presas são suspeitas de envolvimento em uma briga de torcidas organizadas do Curitiba e do Atlético, Marcele. A briga aconteceu em março, na região de Curitiba, e terminou com um torcedor gravemente ferido. A Polícia do Amazonas apreende mais de 1,5 toneladas de cocaína e maconha em Manaus. Juscelio Paiva. Todo o material estava escondido dentro de um caminhão de mudança na zona leste de Manaus, Marcele. A polícia informou que essa já é a maior apreensão de drogas ocorrida aqui no Amazonas neste ano de 2023. Uma mulher morre num incêndio dentro de um apartamento em Mato Grosso. Elka Candelária. A vítima estava dentro do apartamento quando ele começou a pegar fogo no centro de Jaciara, Marcele. Outros 5 moradores foram resgatados do prédio com vida. Um ônibus invade uma casa e deixa 3 feridos na região metropolitana de Belo Horizonte. Hernani Fiuza. Marcele, o ônibus perdeu o freio aqui, nessa ladeira, em Ribeirão das Neves, e acabou atingindo essa casa em cheio. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 9 anos. Famílias denunciam a falta de vagas nas UTIs neonatais no Recife. Camila Torres. 33 bebês recém-nascidos esperam por uma vaga de UTI neonatal em Pernambuco. Não há leitos disponíveis no momento. No Amapá, um surto de doenças respiratórias também afeta crianças e bebês. Anita Flecha. Desde o decreto de emergência no dia 13 de maio, 10 mortes foram confirmadas de crianças menores de 6 anos. Mais de 118 continuam internadas na rede pública do estado. Sobe para 27 o número de mortes por dengue em Mato Grosso do Sul. Caio Tumeleiro. Uma mulher de 67 anos foi a 27ª vítima de dengue aqui no estado, Marcele. Já são 27 mil casos registrados somente este ano. Já aqui no Brasil TV eu trago todos os detalhes. A Defesa Civil de Alagoas decreta situação de emergência depois do surgimento de crateras em Satuba. Ricardo Amaral. 14 casas já foram desocupadas, Marcele, mas ainda existe o risco de outras residências também serem afetadas pelas crateras. Marcele? E ainda está aberta a temporada do São João em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Rebeca Nunes. E vai começar o maior e melhor São João do mundo aqui em Caruaru. A ansiedade é grande. São mais de 25 polos de animação, mais de 1.200 atrações e é sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho, Marcele. Hoje é sexta-feira, 2 de junho. Brasil TV já está no ar. A Polícia do Paraná prendeu hoje 5 suspeitos de envolvimento numa briga de torcidas. O confronto terminou com uma pessoa gravemente ferida. A Alexandra Fernandes acompanhou a operação. Olá, Marcele. 5 pessoas foram detidas nesta segunda fase da Operação Nippon da Polícia Civil do Paraná. Esta operação que investiga torcedores do Curitiba e também do Atlético suspeitos de envolvimento em uma briga que acabou com uma vítima gravemente ferida. Isso aconteceu em março, em Curitiba. Os suspeitos presos hoje já tinham se apresentado à delegacia espontaneamente aí com seus advogados, prestaram depoimento e aí o delegado responsável pelo caso entendeu que eles tiveram de fato envolvimento e solicitou a prisão preventiva que foi cumprida hoje. Além deles, outras 3 pessoas já foram presas em abril pela situação e um adolescente apreendido. A briga, então, que aconteceu em março foi bastante violenta. A vítima foi agredida com pedaços de madeira, também socos, chutes e precisou ser hospitalizada em estado grave. Toda a situação foi filmada por vizinhos ali dos prédios na região que viram todo o caso e entraram em contato com a polícia. As investigações agora continuam na tentativa de localizar outros suspeitos de terem cometido esse crime, já que pelo menos, segundo a polícia, 30 pessoas estavam na confusão. Marcele, voltamos ao estúdio. A Polícia Federal fez hoje em Goiás uma operação contra suspeitos de armazenar e compartilhar pornografia infantil na internet. O Matheus Albernaz tem as informações pra gente. Oi, Marcele. A operação Web Segura foi desencadeada depois que a Polícia Federal identificou alguns sites e fóruns na internet que comercializavam conteúdo com pornografia infantil.
Logo cedo, os agentes saíram às ruas para cumprir 2 mandados de busca e apreensão nas cidades de Turvelândia e em Paranaiguara, na região sudoeste do estado. Segundo a investigação da PF, um dos alvos teria adquirido e armazenado material contendo cenas de exploração sexual infantil. O homem, de 29 anos, foi preso em flagrante por compartilhar o material. A polícia também apreendeu computadores, celulares e munições. Todo o material vai passar por perícia nos próximos dias. Os investigados vão responder por disponibilizar e armazenar conteúdos de pornografia infantil. As penas podem chegar a 10 anos de prisão. Volto com você, Marcele. Uma mulher morreu num incêndio dentro de um apartamento na cidade de Jaciara, em Mato Grosso. Elka Candelária. Oi, Marcele. O incêndio começou durante a madrugada. A mulher e o cachorrinho dela não conseguiram sair do apartamento e morreram. Soniamar Martins Muniz tinha 57 anos. O apartamento fica no centro de Jaciara, no sudeste de Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros, no local são 4 apartamentos. No momento do incêndio, 3 estavam com moradores e 1 vazio. O SAMU resgatou 6 pessoas, entre elas 3 crianças. Todas foram socorridas sem ferimentos graves ao Hospital Municipal de Jaciara. A Polícia Civil de Mato Grosso abriu um inquérito para investigar o caso. Até o momento, não se sabe por onde o fogo começou. Eu volto com você, Marcele. 3 pessoas, incluindo uma criança de 9 anos, ficaram feridas depois que um ônibus perdeu o controle e destruiu uma casa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Hernani Fiuza foi até o local do acidente. Pois é, Marcele, olha só a situação em que a casa ficou. Aqui na frente, a moradora tinha uma espécie de bar. Por sorte, no momento em que o ônibus invadiu o imóvel, ela estava lá nos fundos, com as 3 filhas. O acidente foi ontem à noite, por volta das 9 horas. O motorista estava sozinho, indo para a garagem, aqui em Ribeirão das Neves, quando o veículo ficou sem freio em uma ladeira. A dona da casa e uma das filhas, de 9 anos, tiveram ferimentos leves, porque pularam a janela. O motorista também ficou ferido e precisou de atendimento médico. O ônibus só foi retirado depois de uma perícia. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano disse que a empresa responsável pelo ônibus vai custear as despesas da família até a reparação dos danos aqui no imóvel. Marcele, eu volto com você aí no estúdio. Outro acidente também poderia ter virado uma tragédia no Espírito Santo. Um motorista embriagado perdeu o controle do carro e foi parar na praia de Vila Velha. Tarciane Vasconcelos. Oi, Marcele. Isso aconteceu por volta de 2 horas da manhã na Praia da Costa, em Vila Velha. O carro atravessou a avenida, subiu no calçadão e foi parar na areia da praia. Quando amanheceu, as pessoas que passavam pelo calçadão se surpreenderam com a cena. 6h34 da manhã, acabou de acontecer um acidente aqui. O motorista veio do calçadão na contramão. O carro também destruiu uma bancada que pertence a uma colônia de pescadores. De acordo com a Polícia Militar, o motorista tentou fugir, mas não conseguiu. Ele soprou o bafômetro e o exame comprovou que ele havia bebido. Também, segundo a polícia, o motorista tem 68 anos e foi levado para a delegacia de Vila Velha, na Grande Vitória. Volto com você, Marcele. Que irresponsabilidade, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido. Em Pernambuco, estão faltando leitos de UTI para recém-nascidos. Dados da Central de Regulação mostram que famílias de mais de 30 bebês esperam vaga na terapia intensiva neonatal. As informações com a Camila Torres. Em 3 dos principais hospitais que atendem pela rede pública de saúde de Pernambuco os casos de gravidez de alta complexidade, não há leitos disponíveis para os bebês recém-nascidos, nem em UTIs, as unidades de terapia intensiva, nem nas UCIs, que são as unidades de cuidados intermediários. Esses leitos costumam ficar ocupados por muito tempo
porque são casos graves e de tratamento longo. Por isso, as vagas para as novas internações demoram a surgir. O governo do estado informou que pretende abrir 20 novos leitos até o fim da próxima semana. Disse que este é um caso antigo, mas que se agravou agora, porque este é o período do aparecimento de casos respiratórios em crianças que também precisam de internação. O governo explicou ainda que é difícil abrir novos leitos de UTI neonatal porque há dificuldade em encontrar profissionais especializados na área. Do Recife, Camila Torres para o Brasil TV. A Secretaria de Saúde de Pernambuco disse que, além de abrir novos leitos, o governo está trabalhando para resolver o problema da capacitação de recursos, contratando novos profissionais para cuidar das UTIs neonatais do estado. No Amapá, um surto de doenças respiratórias está afetando principalmente crianças e bebês. A Anita Flecha atualiza a situação. Olá, Marcele. Olá para você que nos assiste. Desde a assinatura do decreto de emergência aqui no Amapá, no dia 13 de maio, 10 mortes já foram confirmadas. O último caso foi registrado na noite de quinta-feira, quando o bebê de apenas 2 meses que morava aqui em Macapá morreu. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Amapá, o Hospital da Criança e do Adolescente, o HCA, e o Pronto Atendimento Infantil, o PAI, registram 118 internações por síndrome respiratória aguda grave. Deste total, 85 crianças ocupam leitos clínicos nas enfermarias do HCA e do PAI, e outras 33 estão em leitos de UTI. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá, que funcionou durante a pandemia para atender pacientes com Covid, abriu 20 leitos para receber a demanda do surto gripal. Os primeiros pacientes já foram transferidos, foram 5 bebês. Além disso, a rede EBSER, que administra os hospitais universitários federais, enviou voluntários e medicamentos para o Amapá. O estado de alerta provocou um corre-corre aos postos de vacinação e o Amapá se tornou o único estado do país a atingir a meta de 90% de índice de vacinação contra a influenza, a meta do Ministério da Saúde. Marcele, essas são as informações. Volto com você. A gente fala agora da dengue. Uma mulher morreu vítima da doença nessa semana em Mato Grosso do Sul. Este ano, essa é a 27ª morte no estado. O Caio Tumeleiro tem as informações. Oi, Marcele, boa noite para você, boa noite a todos. Uma mulher de 67 anos, moradora de Paranaíba, é a 27ª morte confirmada por dengue aqui em Mato Grosso do Sul. O óbito consta no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Três Lagoas, no leste do estado, é a cidade com o maior número de mortes por dengue, são 6 no total. Dourados, com 4 mortes, e a capital Campo Grande, com 3 mortes, aparecem em seguida. Até o dia 30 de maio, foram confirmados mais de 27 mil casos da doença aqui no estado, 2.152 só na última semana. Em menos de 6 meses, Mato Grosso do Sul já superou o número de casos confirmados ao longo de todo o ano passado. Em 2022, foram pouco mais de 21 mil casos. Volto contigo, Marcele. E atenção, junho é o mês de prevenção e conscientização da violência contra a pessoa idosa. A Geice Gomes traz o alerta da Polícia Civil do Maranhão. Junho é o mês de conscientização contra a violência praticada contra idosos. Agressões psicológicas e físicas que podem afetar as vítimas de diversas maneiras. E a Polícia Civil do Maranhão faz um alerta. Muitas vezes o perigo se esconde dentro das casas das vítimas. Maus tratos e violência financeira estão liderando o ranking de denúncias de violências contra idosos aqui no Maranhão. Segundo a Polícia Civil, somente neste ano, 59 ocorrências foram registradas aqui no estado. No ano passado, ao todo, esse número chegou a 270. Geice Gomes para o Brasil TV. A polícia do Amazonas apreendeu mais de 1,5 toneladas de cocaína e maconha em Manaus. As drogas estavam escondidas em caixas dentro de um caminhão de mudança, como conta agora o Juscelio Paiva.
Olá, Marcele. A polícia disse que as drogas e também os fuzis estavam escondidos dentro de caixas, junto com móveis, em um caminhão de mudança que era usado para disfarçar a ação criminosa. Ao todo, mais de 1 tonelada de drogas, entre maconha do tipo skunk, cocaína, além de 5 fuzis que são usados pela força policial, foram apreendidos durante essa ação ocorrida na noite de quinta-feira em um bairro na zona leste de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas informou que essa foi a maior apreensão de drogas neste ano de 2023 da instituição. Agora, um homem que era o motorista do caminhão também foi preso durante a ação. Marcele. A Defesa Civil de Alagoas decretou situação de emergência depois que 2 crateras se abriram em Satuba, na região metropolitana de Maceió. Ricardo Amaral. Olá, Marcele. 14 casas foram desocupadas depois que 2 crateras se abriram em um residencial no município de Satuba, região metropolitana de Maceió. Uma delas fica na via principal do residencial, com 8 metros de profundidade. A outra cratera se abriu na área verde do condomínio, com 100 metros quadrados. A Defesa Civil do Estado já decretou situação de emergência. De acordo com o órgão, se trata de um desastre natural. Os moradores das 14 residências desocupadas tiveram que ir para casas de familiares ou receberam aluguel social. Uma escola também está servindo de abrigo. E a Defesa Civil disse ainda que há a possibilidade de outras áreas serem afetadas. Marcele. E a onça batizada de Maraísa vai deixar o Parque Chico Mendes em Rio Branco e morar em Brasília. O Eldérico Silva explica o motivo. Oi, Marcele. A onça Maraísa vai deixar o Parque Chico Mendes em Rio Branco e morar em Brasília. A mudança faz parte dos esforços de preservação dos animais e ainda não tem data para acontecer. Maraísa foi resgatada em 2021, ainda filhote, junto com a irmã, após a morte da mãe, em Sena Madureira, no interior do Acre. Sem condições de serem reinseridas na natureza, as onças receberam o nome de Maiara e Maraísa, em homenagem à dupla sertaneja. A nova casa de Maraísa será possível por meio de uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP, que busca reunir animais em idade reprodutiva. O Zoológico de Brasília tem 2 machos em idade reprodutiva e, por isso, será o destino de Maraísa. Eldérico Silva, para o Brasil TV. A seguir, o desempenho da indústria brasileira, que voltou a cair em abril. André Coelho. Marcele, foi um resultado bem ruim para o mês de abril, mostra uma piora para o setor industrial, que já não vem muito bem. Os detalhes já. No Ceará, tem a tradicional festa de Santo Antônio em Barbalha. Patrícia Silva. A expectativa dos organizadores é de receber cerca de 500 mil pessoas neste fim de semana no município de Barbalha, Marcele. Lembrando que a festa já foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro. E já começou o São João de Campina Grande. Lide-se pegado. A programação de shows em Campina Grande vai até o dia 2 de julho, Marcele. Daqui a pouquinho eu volto para contar todos os detalhes da noite de abertura do maior São João do mundo. O desempenho da indústria brasileira voltou a cair em abril. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão, porque os números do IBGE mostraram uma queda de 0,6% em abril de 2023, na comparação com o mês de março, também deste ano, quando a produção tinha crescido 1%. O André Coelho vai trazer os detalhes para a gente. Olá, Marcele. Olá, amigos do Brasil TV. O resultado foi bem ruim agora para o mês de abril. Mostra o agravamento de um cenário que continua a piorar. A produção industrial no país teve uma queda de 0,6% de março para abril. Na comparação com o ano passado, a queda é de mais de 2%. Desde o começo do ano, o setor já acumula uma retração de 1% e em 12 meses também continua no negativo. Dos 25 ramos pesquisados, 16 ficaram no vermelho. A produção de alimentos teve o maior impacto. Na sequência, máquinas e equipamentos com quase 10% de queda.
Volto com você, Marcele. Volto aos estúdios do Brasil TV. A gente fala agora de coisa boa, das festas juninas, que prometem movimentar a economia, principalmente no Nordeste. Neste fim de semana tem a festa de Santo Antônio em Barbalha, no sul do Ceará. O evento é um dos mais tradicionais do estado. A Patrícia Silva traz os detalhes do último dia de preparativos. Aqui em Barbalha, cidade localizada no sul do estado do Ceará, o clima já é de festa. Cerca de 500 mil pessoas estão sendo aguardadas até o dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. As ruas já estão enfeitadas com muito colorido. A sanfona, ó, já está afiadíssima para os shows que acontecerão. E o chá casamenteiro já está pronto aqui. Socorro Luna, a solteirona mais famosa do país. Conta pra gente do que é feito esse chá. Esse chá é feito da casca do pau da bandeira, pau de Santo Antônio. É tiro e queda. Olha, tomou, corre, vai comprar um enxoval. Com um detalhe, tudo depende da sua fé. Tá certo, então. Lembrando que a festa de Santo Antônio, aqui no município de Barbalha, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo IFAM. Volto com você, Marcele. Que delícia, anotou a dica aí? Pois é, para guardar, hein? Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, começam amanhã os shows no Pátio do Forró. É o principal polo junino do São João da cidade. Vamos para lá com a Rebeca Nunes. E vai começar a maior e melhor festa do ano. Na realidade, aqui em Caruaru, o São João já teve início no dia 28 de abril, somando aí mais de 60 dias de festa. Esse ano, a partir do dia 3 de junho, amanhã, começa aí no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, um dos maiores polos do São João. Serão 25 polos ao todo, o maior deles aqui, o Pátio de Eventos, e está passando por mudanças que vão dobrar a capacidade de público. O palco já está pronto, a correria aqui no pátio nesses últimos ajustes já acontecem e vão ser mais de 1.200 atrações, são esperadas mais de 4 milhões de pessoas e a economia deve mover aí 600 milhões de reais. Uma festa grandiosa e que traz uma expectativa grande para quem comercializa aqui, para toda a cidade e também para moradores. Volto com você, Marcele. E já começou o São João de Campina Grande, na Paraíba. A programação de shows vai até 2 de julho. A Lídice Pegado mostra agora como foi a noite de abertura. Oi, Marcele. Na noite desta quinta-feira aconteceu a abertura do São João de Campina Grande. E entre as atrações estavam Geraldo Azevedo, Chico César, com participação da paraibana Juliette. Teve também uma queima de fogos piromusicais. Esses fogos queimaram e brilharam no céu em ritmo de forró. A festa acontece no Parque do Povo com os principais shows e tem uma área de 42 mil metros quadrados, com capacidade para quase 60 mil pessoas. Esse ano, o São João está completando 40 anos e por isso a programação vai durar 32 dias. Nessa sexta-feira tem show de Gustavo Lima. Já neste sábado tem show de Wesley Safadão, mas outros grandes nomes estão confirmados na programação como Xande Avião, João Gomes, Mari Fernandes, dentre muitos outros cantores muito conhecidos pelo Brasil, além daqueles que são conhecidos aqui na nossa região e que tocam o autêntico e o tradicional forró. Volto contigo, Marcele. E o São João do Maranhão também já começou. A estimativa é de 150 mil turistas no período junino. A Regina Souza conta mais pra gente. O clima de São João já toma conta das ruas de São Luís. Eu estou aqui no Centro Histórico, na Rua Portugal, com o Boi Brilho da Ilha. Eu vou conversar antes de tudo aqui com o Cláudio Sampaio, que vai contar pra gente sobre a agenda do boi para esse São João. Como é que tá a agenda do boi? Olha, pelo rosto aqui dá para notar, né? Graças a Deus, bem extenso o Brilho da Ilha, esse grande grupo da cultura do Maranhão, que se destaca nos nossos arraiais há 31 anos, está te esperando para te dar as boas-vindas no nosso maior São João do mundo. E assim, o boi vem bonito como sempre, né? O que tem de novidade por aí? Toadas novas, efeitos especiais novos e muita alegria, Regina. Começa hoje a programação oficial do município, com a abertura do arraial em frente à prefeitura.
Até o fim de julho, cerca de 150 mil turistas são esperados aqui em São Luís para participar dessa festa. Regina Souza, de São Luís, para o Brasil TV. Eita, época gostosa, né, gente? Festa junina é sempre muito bom, principalmente por causa das comidinhas, né? A melhor festa com as melhores comidas do Brasil. E você vai ver outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Um bom final de semana.